Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Hoje vamos falar alguma coisa sobre a guerra da Ucrânia. Vou dividir esse vídeo em duas etapas para não ficar excessivamente longo, mas a ideia é que vocês possam entender melhor o que acontece na Ucrânia e a importância disso para o mundo. Então, vamos lá, porque a história começa lá na antiga União Soviética, quando os dirigentes soviéticos máximos começaram a ceder territórios à Ucrânia. A Crimeia e a região do Donbás foram dois desses territórios. Eles eram territórios russos e depois foram cedidos à Ucrânia. Acontece o seguinte: a Constituição soviética ela exigia que se fizesse um plebiscito no local, na área que foi cedida para outro Estado-membro, porque era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram várias repúblicas que podiam dar territórios umas às outras, se assim o quisessem. Então a Rússia cedeu esse território, mas era obrigatório pela Constituição Soviética que se fizesse um plebiscito para saber se a população daquele território aceitava passar a fazer parte de uma outra república, mesmo sendo dentro da própria União Soviética. Acontece que nenhum desses plebiscitos jamais foi realizado. E assim, a Rússia, no início do 2010, lá na segunda década do século XXI, reanexou a Crimeia, fez o plebiscito e a população decidiu passar a ser russa. Isso é contestado pela Ucrânia, isso é contestado pelo atlanticismo, pelas nações atlânticas, né, da chamada OTAN, mas o fato é que a Rússia diz que foi feito e que a população decidiu por ser russa, fazer parte da Federação Russa como uma parte da própria Rússia. Um pouquinho depois nós tivemos a questão do Donbás. São duas repúblicas, Donetsk e Lugansk. Os nomezinhos russos são fáceis, não são fáceis de falar, não. É complicado. E tivemos vários problemas. Se você procurar, depois eu vou tentar colocar aqui alguns links nos comentários do vídeo, comentários fixos, para que vocês, porque tem documentários de TVs franceses, jornalistas independentes franceses fizeram documentários sobre o problema lá dos ucranianos com os povos de origem russa naquela região ali, com massacres e outros problemas mais. Mas esse problema começa logo após a questão da Crimeia. Desenrolou-se e a Rússia começou a ameaçar intervir. Começaram então negociações que tiveram participação de três partes principais. As duas repúblicas, tanto do Donbás, tanto Lugansk como Donetsk, elas participaram também e assinaram o acordo no final. Mas as negociações principais foram conduzidas pela Rússia, pela Ucrânia e pela Organização para a Segurança do Continente Europeu, que é um órgão ligado à Comunidade Europeia, à União Europeia. Essas negociações chegaram em 2014 a um termo, mais ou menos ali na época da Revolução Colorida da Ucrânia, que depois o presidente que era pró-Rússia. E depois tiveram uma participação absurda, diplomata americana dando lanchinho para manifestantes na rua, assim, uma interferência nítida, clara, exagerada e absurda. Mas a coisa aconteceu. Com isso, nós chegamos a junho de 2014, quando essa reunião para pacificar aquela região chegou ao primeiro acordo. Eu anotei aqui, e era esse barulho de papel que vocês estavam escutando antes, porque é uma série meio grande, então assim, eu não vou decorar isso tudo, então eu vou ler para vocês. Os principais pontos do acordo. 1. Assegurar o cessar-fogo imediato por ambos os lados em conflito. 2. Garantir a supervisão e verificação do cessar-fogo pela Organização para a Segurança do Continente Europeu. 3. Descentralizar o poder,
inclusive através da aprovação de uma lei ucraniana sobre a descentralização do poder, nomeadamente através de uma lei sobre o regime provisório de governação local em certas zonas do Oblast, ou seja, do Donbass, Donetsk e Lugansk, lei sobre o Estatuto Especial. Assegurar a monitorização permanente da fronteira russo-ucraniana e a sua verificação pela OSCE, a Organização para a Segurança do Continente Europeu, através da criação de zonas de segurança nas regiões fronteiriças entre a Ucrânia e a Federação Russa. A libertação imediata de todos os reféns e de todas as pessoas detidas ilegalmente, porque ambos os lados estavam praticando esses atos. Uma lei prevenindo o julgamento e a punição de pessoas implicadas nos eventos que ocorreram em algumas da área do Donbass, excetuando em casos de crimes que sejam considerados graves, ou seja, roubos, assaltos, tudo isso seria desculpado. Mas assassinatos, sequestros, tortura não seria perdoado, essas pessoas seriam levadas a julgamento. A continuação de um diálogo nacional inclusivo, a tomada de medidas para melhorar a situação humanitária na região do Donbass, no leste da Ucrânia, garantir a realização antecipada de eleições locais, em conformidade com a lei ucraniana, acordada neste protocolo, acerca do regime provisório de governação local em certas zonas de Donbass. Isso também estaria na lei sobre o Estatuto Especial. Retirada dos grupos armados ilegais, que são as milícias de cunho fascista que existem na Ucrânia, equipamento militar, assim como dos combatentes e dos mercenários pró-governamentais. Os dois lados tinham esses grupos. O principal grupo paramilitar aqui era dessas milícias ucranianas. Esses vídeos, esses documentários aí dos jornalistas franceses mostram bastante bem isso. Inclusive eles faziam barreiras, você era revistado de forma ilegal, porque eles não têm poder de Estado. Como é que eles vão revistar veículos, caminhões? Impediam a entrada de suprimentos, de remédios, de uma série de itens importantes na região do Donbass. Esse era o principal. Mas o pessoal do Donbass também tinha, principalmente baseado nos antigos cossacos. Né? A ideia desses grupos era baseada nos antigos cossacos, que foram as tropas russas que fustigaram o grande exército do Napoleão e que reduziram o maior exército do mundo até então, 600 mil homens, a 30 mil no final. Né? A fome e o frio também fizeram sua parte, mas principalmente em ajudar os cossacos a praticar esse quase genocídio, se não fosse uma guerra e se não fossem usados métodos de guerra normal. Aprovação do Programa de Recuperação Econômica e de Reconstrução da região do Donbass, no leste da Ucrânia. Garantir a segurança pessoal dos participantes nas negociações. Esses foram os 12 pontos principais acordados em Minsk, capital da Bielorrússia. Por isso, os nomes dos acordos são Acordos de Minsk. Em setembro de 2014 foi feito um adendo. Remoção de todo o armamento pesado a 15 quilômetros atrás das linhas de frente de combate por parte de ambos os lados implicados no conflito, de modo a criar uma zona desmilitarizada de 30 quilômetros. Proibição das operações ofensivas. Proibição dos voos de aviões de combate sobre a zona de segurança. Retirada de todos os mercenários estrangeiros da zona de conflito. Isso já tinha sido acordado em junho, lembra? Mas não foi feito. Configuração de uma missão da Organização de Segurança do Continente Europeu para supervisionar a aplicação do Protocolo de Minsk. O problema é que nada disso nunca foi feito. Logo após a assinatura do primeiro acordo em junho de 2014, foi quebrada o cessar-fogo. Aí já não vem ao caso muito, até porque os dois lados dizem que foi o outro lado que quebrou o cessar-fogo. Assim, me parece um pouco ilógico que fossem o pessoal do Donbass que quebrasse. Mas pode ter sido, porque sempre existem malucos para essas coisas. Né? Então, não se sabe exatamente quem foi. Não vem ao caso. O acordo, o cessar-fogo foi quebrado, os mercenários continuaram, os combates continuaram,
e a Ucrânia paulatinamente foi concentrando tropas nessa região. Estima-se que agora, próximo à entrada da Rússia no conflito, houvesse algo em torno de 80 a 100 mil homens do exército ucraniano ali na fronteira da região do Donbás. O que acontece com isso? Durante esses 8 anos, de 2014 a 2022, Putin foi pedindo repetidamente que parassem os bombardeios ucranianos à região do Donbás, que os acordos de Minsk fossem aplicados. Fez isso na ONU, fez isso em cartas à OTAN, aos governos europeus, a Bruxelas, fez isso de várias formas. Repetidamente ele pedia que esses acordos fossem respeitados. Nunca foram. Em 2014 houve a tal da Revolução Colorida, em que tem sintomas de intromissão norte-americana por todos os lados dentro da Ucrânia. É lógico que o americano não chegou lá, se intrometeu e está acabado. E houve facilitação de alguém dentro da Ucrânia. Forças ligadas aos Estados Unidos e à OTAN, ou que querem essa ligação. Né? Começaram a ser colocados governos ucranianos ligados não mais à Rússia, mas aos Estados Unidos, principalmente, e começou-se efetivamente uma perseguição de Estado a cidadãos de origem russa, mesmo que fossem ucranianos. Então, a língua russa foi proibida, falar russo foi proibido, houve perseguição física por parte desses grupos neonazistas a cidadãos de origem russa, principalmente no Donbás. A Ucrânia bombardeava o Donbás seguidamente. Estima-se algo em torno de 14 mil mortos nessa região pelos bombardeios da Ucrânia ao Donbás durante esses 8 anos, e a Rússia solicitando que parasse. Chegamos em 2022, isso vai ser um tema para o nosso próximo vídeo. Valeu, até a próxima.